No dia 29 de setembro de 2021, três estudantes de medicina de uma faculdade da região de Orimburgo, na Rússia, decidiram passar a noite em um apartamento alugado na cidade de Gai. E elas não faziam nem ideia de como essa noite terminaria. Oi, eu sou o Chamal e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino das notificações e se aparecer para você, eu peço que hype esse vídeo porque o hype ele ajuda muito. E agora, dados os recados, vamos pro caso. A Aigisa Umetikulova, Adila Karimova e Zulfia Zanikina estudavam juntas na Faculdade de Medicina de Orsk, que fica na região de Orimburgo, na Rússia. Zulfia nasceu em 2002 e foi criada somente por sua mãe. Seus pais eram separados e ele vivia com outra família, aparecendo apenas esporadicamente. Adila nasceu em 2003 e cresceu em uma família muito amorosa, cercada de carinho e bastante atenção. Desde a infância, ela era muito quieta e tímida, mas também bastante gentil e sensível. Os interesses dela não se limitavam somente à medicina. A jovem também era apaixonada por fotografia. A Aigisa era a mais jovem das três. Ela nasceu em 2004 e os seus pais tinham mais 3 filhos. Aqueles que a conheceram a descreveram como uma jovem muito calma e doce. Ela se destacava na escola, conciliando os estudos com a participação em uma ampla variedade de atividades, e ela se dava muito bem com todos ao seu redor. Assim que se conheceram, as três rapidamente se tornaram amigas. Elas vinham de locais muito parecidos e também tinham uma idade próxima. Além disso, a personalidade delas era bem parecida. Elas eram tímidas, muito humildes e bastante acolhedoras. Então, foi uma união perfeita. Quando iniciaram na faculdade de medicina, assim como vários outros alunos, as três amigas elas ficavam no dormitório. Só que com o tempo, as duas mais velhas, a Adila e a Zulfia, decidiram alugar um apartamento que não ficava muito longe da faculdade, para que assim elas tivessem mais privacidade e também elas tivessem um espaço melhor para estudar e fazer o que quisessem. Elas escolheram um apartamento na cidade de Gai que era muito bem localizado. Ele ficava tão perto da faculdade que elas conseguiam ir a pé tranquilamente, sem demorar muito tempo. E a Aigisa, como era mais nova e não tinha dinheiro, permaneceu no alojamento, mas ela sempre ia visitar as amigas. Elas sempre se mantiveram muito unidas desde o primeiro momento que se conheceram. Na faculdade, seus colegas e professores disseram que elas eram alunas modelo, elas tinham ótimo desempenho acadêmico e eram muito proativas. A instituição de ensino disse o seguinte sobre elas posteriormente: nunca houve qualquer queixa sobre o desempenho acadêmico das meninas. Os professores as elogiavam, todas estudavam bem, estavam entre as melhores da turma. A vida das três seguia um ritmo constante. Aulas, estágios, preparação para as aulas práticas e os fins de semana, que geralmente passavam juntas. Elas raramente saíam para festas e acabaram se tornando uma espécie de família. Durante as férias de verão, as amigas se visitavam e, mesmo estando sempre juntas, elas quase nunca discutiam. É claro que, como qualquer outro jovem, tinham noites em que elas só queriam se divertir, e a noite de 29 de setembro de 2021 foi uma dessas. As três amigas foram até o mercado, compraram algumas coisas para comer, algumas cervejas e ajeitaram o apartamento. Elas não poderiam exagerar muito porque no dia seguinte teria aula, então seria algo bem contido. Elas também não eram muito extravagantes. A Aigisa, que dormia lá no dormitório, naquela noite foi visitar as amigas, foi passar a noite no apartamento das amigas. Só que como ela era muito responsável, ela deixou um aviso dizendo que ela não iria dormir lá e que ficaria no apartamento das meninas. Então no apartamento as amigas comeram, beberam, conversaram, ouviram música, mas tudo isso foi feito de uma forma muito tranquila, tanto que posteriormente os vizinhos disseram que não ouviram nada naquela noite. Eles não ouviram a festa que elas fizeram ali no apartamento. Sendo assim, eu acho que eu não preciso nem dizer que ninguém desconfiava que uma tragédia estava prestes a acontecer. Só que antes de falarmos sobre o que aconteceu no dia 30 de setembro de 2021, eu tenho que apresentar uma pessoa para vocês.
Alexander Lazarev nasceu no ano de 1992 em Orsk, na Rússia. Ele cresceu sem o pai e foi criado por sua mãe e pela avó. Na verdade, a avó tentava cuidar dele enquanto sua mãe gradualmente se afastou do filho, dando preferência à sua vida pessoal. Assim, quando Alexander perdeu a avó na adolescência, ele praticamente se tornou um órfão. Foi então que ele começou a desenvolver um ódio por todos ao seu redor que ele considerava mais felizes que ele. Ele chamou a atenção da polícia algumas vezes, mas apenas por delitos pequenos, infrações banais. Isso até o ano de 2012. Certa noite, Alexander, que tinha 20 anos, foi até um bar onde bebeu e começou a se comportar de maneira inadequada. O gerente, que tinha 44 anos, o acompanhou até a saída, mas o conflito continuou. Em consequência da briga, Alexander ceifou a vida do homem. Ele fugiu imediatamente após o incidente, mas 2 dias depois se entregou à polícia, confessando o crime porque, segundo ele estava atormentado por sua consciência que não o deixava dormir. Quando estava na prisão, por meio de cartas, o Alexander conheceu uma mulher que era da cidade de Gai. Os dois se aproximaram bastante e esse relacionamento evoluiu tanto que no ano de 2015 eles se casaram. Inclusive, um ano depois eles tiveram uma filha. Então, em 2021, quando o Alexander foi solto da cadeia, ele já tinha uma família e um lugar para recomeçar. E à primeira vista, ele parecia sim ter aproveitado essa oportunidade de um recomeço. E ele morava na mesma rua onde a Adila, a Giza e Zulfia estavam hospedadas. Inicialmente, vizinhos e conhecidos não notaram nada de suspeito nele. Alexander estava realmente tentando colocar sua vida em ordem. Trabalhava em um lava-jato, fazia serviços domésticos e reformou o apartamento da esposa. Vendo de fora, parecia que ele estava realmente tentando deixar o seu passado para trás e viver como uma pessoa normal. No entanto, como seria descoberto mais tarde, essa impressão era enganosa. O que ninguém ao redor do Alexander sabia é que no dia 15 de agosto de 2021, ele havia violado uma mulher que morava na cidade de Gai. Essa mulher era casada e ela ficou com tanta vergonha do que aconteceu que ela decidiu não falar com as autoridades, porque ela tinha medo desse caso ficar muito famoso e ela acabar aparecendo na mídia. E infelizmente, essa decisão dela de não relatar o que aconteceu acabou se tornando um ponto crucial para a tragédia que iria acontecer naquele apartamento onde as meninas estavam. O Alexander viu as 3 amigas, a Giza, Adila e Zulfia, no dia 28 de setembro de 2021. Elas estavam em uma loja e, obviamente, simplesmente ignoraram ele e continuaram seguindo sua vida. Só que ele ficou obcecado por aquelas garotas e as seguiu até o local onde elas moravam. Ele memorizou o trajeto, memorizou o apartamento delas e tudo mais. E aí, no dia seguinte, o dia 29, o Alexander ele fez tudo como sempre fazia. De manhã, ele saiu para trabalhar, voltou para casa e tudo parecia normal. Inclusive, um vizinho que o encontrou naquela noite antes dele sair para o apartamento das meninas disse que eles tiveram uma breve conversa ali no corredor e o Alexander falou que estava indo até uma loja para comprar uma cerveja. Mas ao invés de ir comprar uma bebida, ele estava na verdade indo até o apartamento das garotas. Ele estava levando consigo uma faca que havia pegado no apartamento da esposa. Então, no dia 30 de setembro, por volta das 2 horas da manhã, o Alexander foi até o apartamento das meninas e ele fingiu que havia esquecido suas chaves, e os moradores acabaram deixando ele entrar. Ele foi até o apartamento das garotas e estava prestes a arrombar a porta quando percebeu que a porta estava destrancada. As meninas haviam esquecido de trancar. Ele entrou no apartamento e foi até o local onde elas estavam dormindo. E ele conseguiu render as 3. Muito provavelmente porque elas haviam acabado de acordar e estavam muito assustadas porque tinha um homem no apartamento delas. Elas fizeram tudo o que ele pediu. Ele mandou que elas levantassem da cama e se deitassem no chão, uma ao lado da outra. E elas fizeram isso. E depois ele violou as 3 em sequência. E depois de fazer isso, ele tirou a vida de 2. Só que no momento do desespero, a Giza ela percebeu que seria a próxima e conseguiu sair correndo do local. Mas infelizmente,
ele a pegou a cerca de 70 metros de distância ali do prédio. Depois de ceifar a vida da Aiguisa, ele voltou até o apartamento para confirmar que as duas já estavam sem vida, e elas realmente estavam. Então, ele decidiu se livrar de todas as evidências. O Ministério de Situações de Emergência recebeu um alarme de incêndio por volta das 4 horas da manhã. Os vizinhos ligaram após sentirem cheiro de fumaça e verem chamas saindo das janelas do apartamento onde as jovens estavam hospedadas. Os bombeiros chegaram rapidamente e trabalharam com profissionalismo, extinguindo o incêndio antes que o apartamento inteiro fosse consumido pelas chamas. Mas quando a fumaça se dissipou e a água apagou as brasas, ficou claro: não se tratava de um acidente. Aquela cena não deixava dúvidas, um crime aconteceu ali. E cerca de 15 minutos depois, a polícia chegou ao local e quase no mesmo momento, pessoas que estavam passando ali pela rua encontraram o corpo da Aiguisa. Essas pessoas chamaram uma ambulância, mas infelizmente ela não pôde ser salva e faleceu devido à perda de sangue. Os peritos forenses tiveram que trabalhar com condições muito complicadas, mas mesmo assim conseguiram encontrar vestígios biológicos do suspeito, impressões digitais parcialmente preservadas e pegadas deixadas por ele na cena do crime. E o mais importante, eles encontraram a própria arma do crime. A faca que Alexander abandonou no apartamento também foi enviada para análise e o DNA do criminoso foi encontrado nela, assim como em outras evidências. Mas enquanto os especialistas faziam a sua parte, a polícia também não ficou parada. Os investigadores seguiram todas as pistas possíveis. Em primeiro lugar, eles verificaram todas as pessoas que poderiam oferecer perigo, sejam pessoas próximas das jovens, até mesmo criminosos que estavam registrados e moravam ali pela região. Eles analisaram todas essas pessoas. Eles também deram foco nos amigos das vítimas. Eles levaram alguns desses para interrogatório, mas todos ofereceram um álibi muito sólido e foram descartados. Um fato que é importante se citar é que quando eu falei que a polícia analisou os criminosos que moravam ali na região, eles analisaram os criminosos específicos que haviam cometido crimes contra mulheres. Eles não analisaram todos os criminosos. Então, muito provavelmente, o Alexander não foi analisado porque o crime que ele cometeu foi contra um homem e foi um crime meio que no momento ali. Ele teve uma briga com um homem e ceifou a vida dele. Então, se aquela mulher que foi vítima do Alexander tivesse relatado o que aconteceu, muito provavelmente a polícia iria atrás dele. Mas como ela não falou nada, eles não foram naquele momento. E aí, como várias pessoas foram descartadas e o resultado do exame de DNA ainda não havia saído, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, principalmente as mulheres que passaram a temer a andar sozinhas. Já tinham medo de andar sozinhas, mas naquele período elas ficaram com mais medo ainda e só saíam acompanhadas. E esse pavor todo ali na população durou até o dia 2 de outubro, quando o resultado do exame de DNA saiu e mostrou que as amostras biológicas pertenciam ao Alexander Lazarev. Uma coisa que me deixou muito intrigado é que na noite do crime o Alexander voltou para casa usando apenas roupa íntima. O resto ele jogou fora ao longo do caminho. E o que me deixou curioso aqui é, ele era casado. Como que um homem casado chega em casa só de cueca, só de roupa íntima, e a esposa não acha aquilo estranho? Ela poderia sim estar dormindo, mas se ela não estava dormindo e ela viu ele chegando só de cueca e não achou aquilo no mínimo estranho, tem alguma coisa errada. O Alexander provavelmente acreditou que aquela estratégia era a mais brilhante de todas, porque o apartamento pegaria fogo, não ficaria nenhuma evidência e aquelas roupas só seriam roupas sujas que estavam jogadas. Mas um garoto encontrou aquelas roupas e a família dele entregou tudo aquilo para a polícia. E um exame de DNA confirmou que tinha vestígios biológicos tanto do Alexander quanto das 3 jovens. E aí, depois disso, o Alexander permaneceu na cidade de Gai até o dia 1º de outubro, quando as pessoas começaram a comentar sobre o que havia acontecido e ele percebeu que seria muito perigoso ficar ali. Então, ele resolveu fazer uma viagem para Oski, a sua cidade natal, que ficava a cerca de 30 quilômetros de distância. E aí, no dia 2 de outubro, o resultado do exame de DNA saiu e a polícia descobriu que o Alexander estava envolvido no crime. Então, eles foram até a casa dele, mas o homem já havia fugido. Porém, no momento exato que a polícia estava lá, ele ligou para falar com a esposa
e ela disse para ele que a polícia estava ali. E o homem simplesmente desligou o telefone e sumiu. Então, no dia 3 de outubro, depois de ter ficado escondido na casa de amigos e conhecidos, o Alexander decidiu sair de Orsk, porque ele acreditava que a polícia logo o encontraria. Mas, quando ele decidiu fugir, ele quis fugir com conforto, digamos assim, e por isso ele resolveu roubar um carro. Mas o dono do carro viu o exato momento que ele estava roubando o veículo e acionou a polícia. Isso deu início a uma perseguição em alta velocidade ali pela cidade e o Alexander bateu o carro em um muro. Ele não se machucou muito, só teve alguns hematomas, mas quando percebeu que seria preso, ele resolveu fingir que estava em estado catatônico. Ele ficou parado e não respondeu a nada. Os policiais falavam com ele e ele fingia que não estava escutando. Eles tocavam nele e ele não reagia. Só que quando pegaram uma agulha e furaram ele, eles perceberam que ele estava fingindo. O plano do Alexander era ser levado até um hospital de onde tentaria fugir, mas os médicos perceberam que ele estava fingindo e no dia 4 de outubro o homem simplesmente parou de fingir. Ele foi levado para um centro de detenção preventiva e durante o interrogatório, Alexander comportou-se de maneira muito evasiva, defendendo-se da melhor forma possível. Ele negou o óbvio, mudou seu depoimento e apresentou versões contraditórias. Entre outras coisas, ele disse que as garotas o convidaram para o apartamento e ameaçaram ele com uma faca, e que ele estava apenas se defendendo. Mais tarde, mesmo após ser confrontado com as provas forenses, ele alegou ter sido vítima de uma armação. A única coisa que o fez falar foi a esperança de evitar a prisão perpétua, algo que ele desejava profundamente. Para isso, o criminoso expressou o desejo de participar de um acordo judicial. Durante a investigação, o Alexander foi até o apartamento com os policiais e explicou detalhadamente o crime. Ele falou sobre tudo o que ele fez, mas ele não contou que havia violado uma mulher no dia 15 de agosto, antes de ceifar a vida daquelas jovens. E isso foi considerado uma quebra do acordo, porque depois do acordo ele deveria confessar todos os seus crimes, e não só aquele. Então, por isso, ele confessou tudo o que fez, ele falou exatamente o que havia feito, e mesmo assim, ele não teve direito a um acordo. E aí, quando ele percebeu que não tinha mais para onde fugir, porque ele já havia confessado o crime e não teria mais direito ao acordo, então muito provavelmente pegaria prisão perpétua, o Alexander começou a fingir que tinha problemas mentais. Ele foi levado até Moscou, onde foi analisado por especialistas que chegaram à conclusão de que ele estava fingindo. Esse caso, ele demorou 2 anos para ser compilado e resultou em 18 volumes de documentos. O Tribunal Regional de Orenburgo considerou Alexander Lazarev culpado de todas as acusações e o condenou à prisão perpétua em uma colônia penal de regime especial. E o tribunal também ordenou que ele pagasse uma indenização por danos morais, cerca de 2 milhões de rublos, para cada vítima e cada família que perdeu sua filha. Isso dá cerca de 130 mil reais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu hype se aparecer para você e não esqueça de comentar o que você achou dessa história. A sua opinião ela é muito importante para o crescimento do canal, então deixa ela aí nos comentários. E se quiser ajudar o canal financeiramente, temos várias opções como o Pix, que é esse aqui que está aparecendo na tela, o chamapix@gmail.com, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Qualquer uma dessas opções vai ajudar demais. Então por hoje é só e eu te espero em um próximo vídeo. Tchau!